Olá, pessoal do YouTube! Muito boa noite! Hoje estamos aqui para falar sobre local de parto. Então, quais são os locais de parto? O que é mais seguro? Como escolher o local que eu vou parir? Então, tá, eu quero começar te perguntando. O parto ele precisa obrigatoriamente acontecer num hospital? Pronto, fixei o comentário. Não! O parto não precisa acontecer no hospital. Vamos lá, de novo. O parto não precisa acontecer no hospital. O parto tem que acontecer no ambiente onde a mulher se sentir segura e tiver indicação obstétrica para parir nesse local. O que seria isso? Se eu tenho uma gestação saudável, de risco habitual, não tenho nenhuma complicação, alterações de exames, hipertensão, eu posso optar por parir fora do hospital, sim. Esse é um direito reprodutivo garantido para as mulheres. O Ministério da Saúde recomenda, enfim, respalda que a mulher tenha o parto no ambiente. A fala do Ministério é assim, que o parto deve acontecer no ambiente mais periférico possível, desde que a mulher tenha indicação para estar nesse local. O que é mais periférico? Mais descentralizado dos centros hospitalares, fora dos centros hospitalares. Então, o que seria mais periférico do que a nossa casa, né? A nossa casa é o local mais fora do hospital que o parto pode acontecer. Desde que eu tenha indicação obstétrica, né, para parir nesse lugar e eu queira, seja o meu desejo, eu me planeje para isso, eu posso parir fora do hospital. Então, hoje a gente tem a opção de parir no hospital, a gente tem a opção de parir numa casa de parto, que é um centro de parto normal extra-hospitalar, e a gente tem a opção também de parir na nossa casa, se assim a gente tiver condições obstétricas para isso. E também planejamento, né? Toda uma questão aí que envolve a escolha do parto domiciliar. Entendi. E o parto, sei lá, menos de 100 anos atrás, ele era um evento totalmente feminino, né? Onde no cenário existia a gestante, a parteira do bairro, da cidade, a mãe, a irmã, né? Não, era muito difícil o homem estar presente. E aí esse evento ele foi transferido para o ambiente hospitalar. Quando que isso aconteceu e por quê? O parto ele passou a acontecer no ambiente hospitalar com o advento da medicina, quando o parto passou a ser assumido pelos médicos e não mais pelas parteiras, então ele foi sendo levado para o centro hospitalar, as mulheres foram conduzidas todas de uma mesma maneira, ela começou a ter ali tempos para esse trabalho de parto acontecer, porque antes essa era uma cena da família, acontecia na casa, com a ajuda das comadres, que eram as mulheres mais próximas dessa mulher, que iam para lá, para a casa dela, para dar suporte para ela. Os homens ficavam fora da cena do parto, então não era comum a gente ter o companheiro no parto, o pai do bebê no parto, eram só as mulheres mesmo da família. Conforme os centros de parto, os centros hospitalares começaram a expandir e os médicos precisavam aprender sobre parto, como é que se aprende sobre parto? Atendendo parto, como eles falam, fazendo parto, né? Então, essas mulheres foram levadas para dentro do hospital e aí elas acreditavam que parindo dentro do hospital, elas também teriam mais recursos, porque essa era a promessa. Um parto dentro do hospital tinha uma série de aparatos, aparelhos, medicamentos, coisas que faziam, que ajudavam no parto. Né? A entrada do médico no parto veio como uma salvação para a mulher. A mulher ela vai ser assistida de uma maneira melhor para ela. Vai tirar a dor dela, né? Entraram muitos medicamentos que deixavam a mulher totalmente entorpecida no parto, para ela não sentir tanta dor. Equipamentos que faziam o colo do útero dilatar manualmente, o próprio fórceps que ajudava a tirar os bebês com mais, né, facilidade no expulsivo, a ocitocina sintética para acelerar as contrações, diminuir o tempo de trabalho de parto. Tudo isso veio como uma promessa de ajudar no parto. E os médicos em formação precisavam aprender a fazer todos esses procedimentos. Então, eles levavam as mulheres para dentro do hospital, né? As mulheres eram
induzidas a acreditar que era melhor parir dentro do hospital, e aí elas passavam por todos esses procedimentos. E isso foi se tornando uma cascata de intervenções, porque a cada vez que eu faço uma intervenção, eu tenho a necessidade de mais intervenções e mais intervenções. E esse excesso de intervenção aumentou muito os riscos no parto também. Né? Quando eu coloco mais intervenção, eu estou mudando o curso natural das coisas, e isso faz com que o parto se torne mais arriscado, mais perigoso para a mãe e para o bebê. Mais ou menos por volta dos anos 70, aí a gente teve um movimento mundial que foi a medicina baseada em evidências. Por quê? Essas práticas todas que foram instituídas, elas não foram instituídas como assim, estudamos tal prática, entendemos que ela é boa para o parto. Não. Um médico fulano de tal resolveu que cortar o períneo da mulher ajudava o bebê a sair mais rápido. E aí essa prática foi sendo reproduzida por outros médicos, escrita em livros, e isso passou a ser adotado, né, por todos os médicos que vieram depois. E aí a medicina baseada em evidências, ela veio como esse movimento de grupos que se formaram ao redor do mundo, e esses grupos estudavam a intervenção. Por exemplo, vamos estudar a episiotomia. Então, a gente vai ver num grupo de mulheres a episiotomia, vai ver quais são os efeitos dessa intervenção. Vamos estudar num outro grupo onde não foi feita a intervenção, como é que isso se deu, e comparar esses dois grupos e entender se essa intervenção realmente traz benefício para o parto, deve continuar sendo feita, traz mais riscos para o parto, deve ser feita em alguns momentos, com algum critério. Esse é a medicina baseada em evidências. E aí foi caindo por terra muitas práticas que eram feitas, né, há muitos anos, e hoje a nossa luta é para que isso aconteça de uma maneira sempre baseada em evidência. Tudo que entrar no parto tem que ter um porquê e tem que ter uma prova de que eu não fazer vai ser pior. Esse é o movimento dessa prática da medicina baseada em evidências. É você provar que intervir é mais benéfico que não intervir. Hoje a gente está nesse movimento de resgatar o parto como evento familiar, como evento feminino também, né? Onde as mulheres da família podem fortalecer essa mulher que vai parir, mas que também o homem volta para a cena do parto. A gente está no movimento de diminuir as intervenções, porque as intervenções trazem mais risco para o parto. A gente está no movimento de trazer o protagonismo para a mulher a partir da informação. E no movimento também de descentralizar novamente o parto, né? Mandar o parto de volta para os centros de parto extra-hospitalares, para os domicílios das mulheres, porque a gente sabe que são locais seguros para parir, sim, e se for o desejo da mulher, ela tiver condições obstétricas e tiver um planejamento para isso, ela tem tudo para ter um parto super saudável e até desafogar esses serviços que às vezes estão super lotados com mulheres que não precisavam parir lá dentro. Não tinham necessidade, porque tem uma gestação de risco habitual e poderiam estar escolhendo parir em outros lugares. A gente vai, por exemplo, na casa de parto, a gente vê que o volume que a casa de parto atende de parto é super pequeno. A última vez que eu conversei na casa de parto de Sapopemba, por exemplo, eu não sei se é um dado recente agora, atual deles, pode ser até que tenha diminuído ainda mais, que é o que eu acredito, nem acho que aumentou, mas eles tinham em média de 20 partos por mês que era atendido na casa de parto. Então, a gente não tem nenhum parto por dia, né, acontecendo na casa de parto muitas vezes. E a gente tem no hospital 10, 15, 20 partos por dia. Tem hospitais que muito mais. Né? E qual é a maneira que essas mulheres estão sendo assistidas? A qualidade da assistência de uma equipe que está atendendo 10 mulheres em trabalho de parto é a mesma de uma equipe que está atendendo uma mulher em trabalho de parto, 2 mulheres em trabalho de parto? Não é. Então, a gente pode mudar um pouco esse cenário se as mulheres acreditarem que elas podem parir também fora do hospital. E todas as mulheres, elas podem parir em casa, por exemplo? Não são todas as mulheres que podem parir em casa. A gente precisa de ter uma gestação de risco habitual, a gente precisa planejar esse parto. Primeiro, a gente precisa de uma gestação de risco habitual e a gente precisa querer. Né? Uhum. Não pode ser por influência de alguém, porque minha amiga teve, porque a minha mãe falou que acha que é melhor, porque agora, por causa da pandemia, é ruim eu ir para o hospital, porque meu marido morre de medo de hospital. Tem que ser seu, né? Tem que partir de você, é uma porta que só abre do lado de dentro, tem que vir do coração.
Tem que ter planejamento, então buscar uma equipe experiente, uma equipe que tenha experiência em parto domiciliar, tenha material adequado, planejar esse processo direitinho, ter o plano B, o plano C, os hospitais de retaguarda mais próximos da casa que essa mulher vai poder ser atendida se o parto não puder acontecer em casa. Então, precisa de todo um planejamento. E nem sempre a mulher cumpre aí todos esses pré-requisitos para realmente querer ou poder parir em casa. E voltando a falar um pouquinho sobre uma casa de parto, né? Como ela funciona? Qual é a diferença da mulher parir em casa e parir numa casa de parto, por exemplo? E aí até aproveitar que a Jessie perguntou aqui. Oi meninas, uma pergunta. O espaço da comadre é uma casa de parto? Não, nós queríamos ser, mas não são. A comadre é como se fosse uma clínica, né? Para as pessoas entenderem, nós somos como se fosse uma clínica, a gente tem atendimento de pré-natal, tem cursos, tem atendimento de pós-parto, mas a gente não atende o parto aqui. Na nossa sala das parteiras tem um banheiro que tem até banheira de hidromassagem, tem chuveiro. E aí toda grávida, quando vai lá no nosso banheiro, fala, nossa, dá até para ter um parto aqui. A gente fala, olha, quem sabe um dia a comadre se torna realmente uma casa de parto. Mas atualmente nós não somos. Realmente é uma coisa que demanda bastante trabalho, né? Precisa tem uma legislação toda, né, para ser cumprida para montar uma casa de parto. Eu sei que a Ana Cris está montando uma, Ana Cristina Duarte, que é uma das doulas aí precursoras desse movimento em São Paulo, da humanização, e a Ana Cris está aí num momento bem de muito trabalho para montar uma casa de parto aqui em São Paulo, que vai ser uma casa de parto privada, vai ser a primeira de São Paulo. Hoje, o que a gente tem de casa de parto é a casa de parto de Sapopemba e a casa de parto Ângela, a Casa Ângela, que são do SUS, né? E aí, logo mais, vai ter a casa de parto da Ana Cris, que eu não sei o nome ainda, mas vai ser uma casa de parto privada. Então, a comadre não é. Qual é a diferença de parir em casa ou parir na casa de parto? No ambiente, basicamente, a diferença é que a gente tem a nossa intimidade na nossa casa, né? Então, a gente tem um ambiente que você conhece, que você reconhece os locais, os cheiros, né? Tudo ali é seu, muito seu, e você se sente realmente parte daquela estrutura. Na casa de parto, por mais acolhedora que seja, por mais que tem banheira, tem chuveiro, é um ambiente super bonito, super agradável mesmo, é muito diferente de um hospital. Eu nunca fui na Casa Ângela, pessoalmente, mas eu tenho muitas amigas que já tiveram contato, enfim, mulheres que já pariram lá, falam que é muito gostoso mesmo de estar lá, é um ambiente incrível. A casa de parto do Sapopemba, eu já acompanhei alguns partos lá quando eu era doula, eu fui com as mulheres para lá enquanto doula. Inclusive, acabei de atender uma gestante aqui, que é minha amiga, que eu doulei ela há 6 anos atrás, lá na casa de parto do Sapopemba, e agora ela tá para parir de novo, tá de 38 semanas a Lívia, e a Lívia vai nascer em casa. E aí, na casa de parto de Sapopemba, assim, lá dentro parece a estrutura de uma casa mesmo, as paredes são coloridas, não tem maca para deitar, é cama, né, os lençóis, não tem aquela carona de hospital, a mulher pode entrar com a doula dela, ela pode levar música, pode levar objetos, né, pessoais que tenham representatividade para ela, que ela goste, pode ficar no chuveiro, pode ficar na banheira. É um ambiente muito acolhedor, que é só conduzido por enfermeiras obstétricas e obstetrizes, não tem médico na casa de parto, não tem obstetra, não tem pediatra. E tem a enfermagem, tem as técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que auxiliam ali na dinâmica, né, do parto e do pós-parto. Na casa de parto, geralmente, a internação é de 24 horas pós-parto só, então essa mulher tem uma internação mais rápida, ela recebe bastante orientação também de pós-parto, de amamentação, e por ter um volume de parto bem menor, é um cuidado bem individualizado, né? Então a equipe fica muito junto dessa mulher mesmo, tanto no trabalho de parto quanto no pós-parto. Diferença, basicamente, entre escolher parir numa casa de parto ou parir num parto domiciliar. Em São Paulo, por exemplo, principal diferença, no parto domiciliar você vai pagar uma equipe para atender seu parto, na casa de parto você pode ter esse parto pelo SUS.
Então, essa é uma vantagem, né? Você não vai ter um custo com o parto, e aí, às vezes, isso é uma coisa que tem bastante peso para a família naquele momento, e aí pode ser bacana. Segunda diferença, dentro da casa de parto, a gente está mais sujeito a protocolos. Então, a casa de parto, ela precisa funcionar num formato que já foi pré-estabelecido quando ela foi aberta, e aí, se a gestante sair de algum desses parâmetros dos protocolos, ela não é mais elegível para parir lá. E aí, ela vai ser transferida ou vai ter indicação de ir para um outro lugar. Se ela tiver em trabalho de parto, a ambulância que fica na porta da casa de parto vai levar ela para esse local de referência, que é o hospital mais próximo da casa de parto, se for uma emergência, né, uma urgência. Se ela não tiver em trabalho de parto, de repente, ela teve um pico hipertensivo antes do trabalho de parto começar, rompeu a bolsa dela, mas ela não entrou em trabalho de parto e passou do limite de horas que a casa de parto aceita. Qualquer alteração nesse pré-natal que mude e ela não é mais elegível para parir lá, aí ela vai ser referenciada, a enfermeira obstetra obstetriz vai fazer uma carta de referência, e aí vai dar para essa gestante, vai falar para ela, procure o hospital. Se essa mulher tiver um plano de saúde, ela pode ir para o hospital do convênio, se ela não tiver, ela vai para o hospital mais próximo da casa dela, ou para o hospital que a casa de parto referencia. E aí cada casa de parto tem o seu local. No parto em casa, a gente tem um pouco mais de flexibilidade nesses protocolos. Então, a casa de parto costuma ter assim, um horário limite para bolsa rota. Cada uma tem os seus limites. Geralmente é em torno de 12 a 18 horas. Rompeu a bolsa, tem que entrar em trabalho de parto nesse período. Se não entrar, você vai ser indicada para ir para o hospital. No parto em casa, isso depende muito dos acordos feitos entre equipe e casal. Né? Se a equipe for uma equipe que tolera mais tempo de bolsa rota, esse casal vai ficar mais tempo de bolsa rota em casa antes de ser transferido para o hospital. Tempo de gestação, tem casa de parto que só aceita até 41 semanas e 4 dias, 5 dias, e aí cada uma tem ali o seu limitinho. Às vezes, no parto domiciliar, a gente consegue bater 42 semanas e 1 dia, às vezes, né? Negociando ali o que esse casal realmente banca e quer para o parto. Volume de líquido amniótico, que é uma coisa que é muito subjetiva. Eu já tive, por exemplo, gestante que foi negada na Casa Ângela, porque ela não tinha o índice de líquido amniótico ideal, que é considerado lá no protocolo da casa de parto. Porém, não era o índice de líquido que estava muito abaixo, mas estava assim, tipo, 2 pontos abaixo, muito pouco. E a casa de parto, ela tem que ter esse corte, ela tem que ser criteriosa, porque existe um holofote na casa de parto, querendo mesmo que a casa de parto feche. Existe um movimento contrário muito grande, porque por ser um centro de parto onde não existem médicos, muitas pessoas não concordam, né, que exista um parto num lugar onde não existe a figura do médico, a figura do pediatra, e aí qualquer coisa que acontecer de errado numa casa de parto, que às vezes é uma fatalidade, que às vezes não tem nada a ver com uma má assistência, mas se tinha algo que poderia ter olhado, não, olha, mas o líquido estava baixo, então isso aqui deixou de ser visto e por isso teve um mau desfecho. Qualquer mau desfecho na casa de parto vai trazer uma repercussão para a casa de parto e isso vai fazer a casa de parto fechar. Então, a gente precisa de um protocolo bem estabelecido, até porque o volume de partos atendidos é maior do que uma equipe que atende em parto domiciliar, e aí a casa de parto tem que andar muito na linha. A chance de você ser transferida numa casa de parto é maior do que num parto domiciliar. Entendi. Tem poucas pessoas, né? Porque eu não fico falando para muita gente aonde e como eu quero parir, né? Porque eu acho que isso é muito pessoal também. Mas eu já tive amigos próximos que falaram: nossa, mas você é doida de querer parir em casa? Por que então pelo menos você não procura uma casa de parto? Então, a casa, pelo que eu entendi, não tem muita diferença de uma casa de parto para minha casa, por exemplo, né? Para um parto hospitalar. Em questão de estrutura, nenhuma diferença, porque todo o material que você vai ter disponível, material e equipamento que você vai ter disponível na casa de parto, você tem disponível na mala da parteira. Então, não tem diferença nessa questão de estrutura. A única coisa diferente que você tem a mais na casa de parto é a ambulância parada na porta. Então, no caso de transferência, a ambulância está parada na porta 24 horas, você vai ser colocada na ambulância, essa ambulância vai ter
uma agilidade maior para te transferir para um hospital. Mas alguns Mas casais até aí eu que a gente também. já atendeu. É, isso que eu ia Exatamente, falar, né? A gente pode contratar o serviço de uma ambulância para exatamente. deixar na porta da minha casa. Alguns casais que a gente já atendeu pensaram nisso, nessa possibilidade, acharam que ficariam mais seguros, mas até ao longo do pré-natal, eles se tornaram tão seguros que eles desistiram da ideia. Nenhum deles realmente contratou a ambulância para ter, porque eles entenderam que não havia essa necessidade tão real de ter um transporte parado na porta da casa para uma transferência. E É, a mesmo maioria. porque, pelo que a gente já tem conversado, né, tá? Não existe alguma urgência que acontece assim, do nada. Tipo, Sim, a agora gente não tem tem. tempo e não dá, não tem o que ser feito, né? Tudo vai A gente tem acontecendo de uma sinais, maneira. né? A gente Isso. tem sinais, a gente tem um olhar muito, né, um olhar muito apurado para dizer que, olha, agora não é mais seguro continuar aqui, a gente vai transferir. No caso, por exemplo, de uma hemorragia pós-parto, que é uma condição que vai acontecer assim do nada, realmente, né? O bebê nasce e a mulher Uhum. começa a sangrar, muitas vezes não dá sinais de que vai sangrar, né? Começa a sangrar e pronto. A gente vai manejar, né, com o material que a gente tem, que a gente leva, né, tentar a gente vai funcionar acesso, vai medicar, né, vai tentar ali conduzir esse quadro da hemorragia e se for necessário transferir, a gente aciona o SAMU e aí transfere com ambulância do SAMU. Entendi. Mesmo porque você pode estar em casa e sofrer um acidente e precisar, né, de repente. Então, acho que Exatamente. não faz muito sentido mesmo, pelo menos para a gente, né? Eu sei que isso é Sim. muito pessoal. Eu acho que se é uma coisa que traz uma neura para a pessoa, né, vale a pena ela estudar essa possibilidade, ela entrar em contato com uma empresa, ver qual é a disponibilidade, né, de ter essa ambulância na porta da casa dela, quanto isso custa, porque o que a gente já ouviu falar dos casais que buscaram esse tipo de serviço é que é difícil saber porque, que nem os casais ligaram assim, como é que funciona? Para você ter a ambulância disponível na sua porta o dia inteiro, tipo, é muito caro, né? Um carro parado na sua porta que a empresa está deixando de usar, então fica super caro. Não, e para eu acionar na hora, para eu ligar? Depende da ambulância estar disponível próximo de você. Talvez demore umas 2 horas para a gente conseguir disponibilizar um carro para chegar até você e ficar na porta da sua casa. Então, isso é a mesma coisa da gente chamar o SAMU, né? Acaba ficando um pouco viável fazer esse planejamento. Mas eu não acho ruim quem pensa nisso, ir atrás e pesquisar na sua região como é que isso acontece. Entendi. A Milena perguntou aqui, eu acho que a gente já respondeu, mas casa de parto é do SUS? É da prefeitura? Casa de parto é do SUS, as mulheres não pagam pelo atendimento. Na Casa Ângela, eles têm um modelo misto. Eu não sei bem como funciona, qual é o critério para ter, para pagar ou não pagar. Eu sei que algumas mulheres pagam uma quantia pelo parto. De verdade, eu estou por fora se isso é uma coisa que ainda acontece, porque no início a Casa Ângela não era do SUS, né? Ela era uma instituição que foi criada por uma parteira, e aí ela atendia mulheres ali da região do Jardim Ângela, né? E aí, realmente, para as mulheres da comunidade, não era cobrado o parto, e para quem ia de fora para ir lá, porque o pessoal começou a falar, né, quanto era legal ser atendido lá, para quem era de fora para parir lá, tinha um custo. Depois, o SUS acabou assumindo, então hoje eles recebem verba do SUS, porém, eu acho que ainda tem uma parcela como é que chama? Da coordenação, enfim, ali da casa, que ainda não é pelo SUS, e aí tem um valor pelo pagamento do parto. Mas essa é uma informação que eu não tenho muito certa, eu precisaria realmente saber melhor. Se vocês entrarem em contato, qualquer mulher, tô gestante, quero saber mais, dá uma ligada mesmo na Casa Ângela, como é que eu faço para começar o pré-natal? A Casa de Parto de Sapopemba, até essa semana eu estava em contato, estava tentando contato, porque eu estou com uma gestante acompanhando que gostaria de parir na Casa de Parto, e eu estava tentando ligar lá para saber como é que está essa questão agora com o Covid.
e o telefone da casa de parto do Sapopemba tá quebrado, pelo menos até ontem, eu não consegui ligar. Aí uma amiga minha passou lá na porta, porque ela mora perto, e ela entrou e perguntou, então lá continua sendo assim. Começa o acompanhamento com 37 semanas, e aí essa mulher vai trazer todos os exames que ela tem do pré-natal, carteirinha de pré-natal, exames, e aí vai ser avaliado nessa triagem se ela tem condições de parir na casa de parto, e aí é dado seguimento ao atendimento dela, a partir de 37 semanas. Na Casa Ângela, eu sei que você pode começar o pré-natal antes, a partir de X semanas, e aí você vai acompanhando na casa de parto até o final, e a qualquer momento também você pode deixar de ser elegível para parir lá. Se alguma dessas consultas tiver alguma alteração, aí elas falam para você que você não é mais elegível para parir lá, e aí você tem que buscar um outro local de parto. Entendi. E como que a gestante ela pode saber qual é o melhor lugar para ela e para o bebê para parir? Principalmente sabendo se ela tem uma gestação saudável, né, de baixo risco, e se ela está sendo atendida no pré-natal com qualidade. Porque muitas vezes a gente acha que a gestação é saudável também, mas a gente nem está sendo bem assistida nesse pré-natal, e aí tem exames que não foram feitos, ou que foram feitos e nem foram olhados da maneira correta, interpretados da maneira correta, e aí essa gestante está ali, né, bonitona, achando que está tudo ok com o pré-natal, que é baixo risco, e aí quando ela é avaliada por um profissional bacana, ela toma um balde de água fria, porque tem coisas que passaram. Eu já atendi gestante no terceiro trimestre que tinha diagnóstico de toxoplasmose no primeiro trimestre que não foi tratada. Foi um caso bem complicado que a gente atendeu. Tinha um exame de toxoplasmose alterado do primeiro trimestre, ticado pelo médico como visto, anotado na carteirinha de pré-natal e sem conduta tomada. E essa gestante queria parir em casa, chegou para a gente querendo parir em casa e por conta dessa toxoplasmose, ela não pôde parir em casa, teve a contraindicação porque se tornou um pré-natal de alto risco. Ela precisou tomar um coquetel de medicações no final da gestação, ela precisou de um acompanhamento ultrassonográfico do bebê para saber se isso tinha afetado o bebê de alguma maneira, porque a toxo é um grande causador de malformação fetal, principalmente quando é contraída no primeiro trimestre, e gerou muitas tensões nessa mulher que não pôde parir em casa e acabou parindo no hospital. Graças a Deus, o bebê nasceu lindo, saudável, não houve nenhuma repercussão, mas mudou todo o planejamento dessa mulher por causa de uma alteração que não foi vista, enfim, não foi tratada, né? Muitas vezes chega para a gente gestante com diabetes gestacional não tratado, nem feito curva glicêmica, ou quando feita mal interpretada, não, tá alterado, mas é só um parâmetro, não precisa fazer nada, tá tudo bem. Gestantes com sobrepeso absurdo, que depois acabam evoluindo também para diabetes gestacional ou para hipertensão, outras complicações, e isso inviabiliza um parto no local que ela quer, na casa de parto ou na casa dela. Então, primeira coisa, tentar garantir que você está tendo um pré-natal de qualidade. E aí, como é que eu garanto isso, Thaís? Infelizmente, é estudando. Seja a xereta, vai procurar no protocolo do Ministério da Saúde quais são os exames mínimos de pré-natal que eu tenho que fazer em cada trimestre, conversa com as amigas, vem na live, pergunta, fala, olha, meu médico não me pediu tal exame, será que eu tenho que fazer? Meu médico não me examinou na consulta, não palpou minha barriga, não mediu minha pressão, qualquer coisa que você sentir que, de repente, não está tendo uma atenção especial, o médico não responde as suas perguntas adequadamente, não te dá espaço para perguntar, não está sendo um pré-natal, né, que está te dando segurança para realmente você saber que está sendo bem assistida. Bom, tenho certeza, tá tudo bem com os meus exames, pré-natal liso, lindo, né? Já passei por 2, 3 profissionais, todo mundo falou que tá tudo super saudável com a minha gestação. Como é que eu escolho o local de parto? Onde eu me sinto segura, né? Onde eu penso assim, se eu estiver parindo aqui agora, como é que eu vou estar me sentindo? Eu vou sentir medo? Eu vou achar que eu estou sendo negligente em algum ponto? Será que se eu estiver numa casa de parto, eu vou achar que se alguma coisa acontecer é porque eu não estava no hospital? Será que acontecer na minha casa, eu vou pensar que se alguma coisa acontecer é porque eu não estava no hospital? Tudo depende, não depende do acontecer, porque o acontecer pode acontecer em qualquer ambiente.
Uma mulher pode ter uma complicação em casa, uma mulher pode ter uma complicação na casa de parto, uma complicação no hospital. Mas depende do como ela vai se sentir quando essa complicação acontecer em tal ou tal ambiente. Se eu tiver uma hemorragia pós-parto dentro do hospital, será que eu vou me sentir mais segura do que se eu tiver uma hemorragia pós-parto dentro da minha casa? Como é que eu vou lidar com isso? Se eu precisar ser transferida, né? Se a minha família ficar sabendo que eu tive um parto complicado, precisei de transferência e eu estava na minha casa, que transtornos isso vai me trazer emocionalmente, psicologicamente? Será que o meu parceiro banca também isso tudo? Porque é isso que a gente banca num parto fora do hospital. A gente está bancando, está realmente indo contra a maré, contra toda uma cultura de que o parto tem que acontecer dentro do hospital. Então, a maioria das pessoas vai sempre te achar irresponsável, principalmente quando alguma coisa sai, né, do script ali, né, não dá certo, mas a gente sabe que o parto é um evento sem controle e tudo pode acontecer. E aí as pessoas tendem a achar que você foi irresponsável de estar fora do ambiente hospitalar. Então, quem define parir fora do hospital tem que saber isso, tem que saber que eu estou sujeita às mesmas complicações que eu teria dentro do hospital, mas como é que eu vou lidar se alguma coisa acontecer? Né? Como é que eu vou me sentir? Sim. Você acha que o companheiro, ele é legal ele participar da escolha do local de parto, ou essa é uma decisão só da mulher? Ele tem que participar. Ele tem que participar, apesar das coisas acontecerem no corpo da mulher, né? E ela sofrer ali as dores, as delícias desse processo. O filho é dos dois, né? Então, eles precisam definir juntos aí o que eles desejam para esse momento da chegada do filho. E é um outro causador também de muito problema no pós-parto, quando isso também é uma mão única. Porque um também pode acusar o outro de que, bom, eu não queria, foi você que disse que queria e bancou a escolha. Então, isso também pode ser aí um conflito muito grande quando não estão em acordo. Quando o casal chega aqui, passa em consulta comigo, e aí a mulher tá lá super envolvida com o parto, e eu pergunto sempre pro marido, e para você? Como é que tá essa escolha do parto domiciliar? Não, eu tô seguro porque ela tá segura. Se é o que ela quer, né? Eu mesmo tenho medo. Mas se ela quer, tudo bem, né? Eu tô aceitando o desejo dela. E aí eu vou comendo a mente. Eu falo, não é assim. Vocês precisam sair daqui, vocês precisam chegar num acordo de que não é porque ela está segura, você tem que estar seguro. Você tem que ser o apoio dela nesse processo. Como é que você é apoio de alguém se nem você acredita no processo? No primeiro, né? No primeiro ai diferente da mulher, você vai falar, não, vamos para o hospital, né? Não, se você não está bem, e muitas vezes durante o trabalho de parto, a mulher vai pedir para ir para o hospital, vai pedir anestesia, né? Vai se sentir ali mais fragilizada. E se o companheiro também não está acreditando nesse processo, como é que ele vai dar suporte para essa mulher adequado? Além do que na intercorrência, realmente, esse companheiro vai ficar super, né, desestabilizado, porque ele vai falar, eu não queria, eu nunca quis. E aí eu fui levado, né, achando que estava tudo bem. Eu faço muito papel de advogado do diabo nas consultas. Eu falo toda vez de risco, 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 risco. Esses dias eu atendi um casal que é o segundo parto domiciliar deles com a gente já, e é o quinto bebê deles. Eles têm 3 meninos, os 3 foram partos normais no hospital, o quarto foi uma menina, um parto normal domiciliar com a gente, e agora eles estão esperando o quinto bebê que vai nascer em casa também. E aí eu comecei a falar de riscos com eles. Comecei a falar de riscos, e aí ela falou para mim assim, eu falei assim, você sabe, né, qual que é a porcentagem de mulheres que têm hemorragia pós-parto? Como é que funciona se você tiver hemorragia pós-parto? Se a sua placenta não nascer em casa, como é que isso vai se dar? Da outra vez, acho que a gente conversou um pouco sobre isso. Mas, se você quiser falar de novo, mas também acho que, assim, eu já tive 4 partos, isso nunca aconteceu. Então, acho que isso não vai acontecer agora. E aí o que eu falei para ela foi, não, cada gestação é uma, né? Você pode ter uma complicação em qualquer gestação, é outro bebê, é outro processo, então você pode
ter uma hemorragia pós-parto, você pode ter uma retenção placentária, você pode ter uma laceração extensa, você pode ter um bebê que nasce e precisa de reanimação neonatal, em qualquer parto, em qualquer gestação, em qualquer lugar de parto. Então, a gente precisa falar sobre os riscos sempre, e independente de se essa mulher já pariu 4, 5 vezes antes, ela precisa ter entendimento de que ela está tendo riscos mesmo num parto agora, que nos outros foi tudo tranquilo, né? Sim. A Jessie perguntou, meninas, os hospitais também têm esses protocolos que na casa de parto tem, que podem interferir na minha escolha de parto normal? Sim, muito mais do que a casa de parto, né? Porque a diferença entre, a gente falou da diferença entre a casa de parto e o parto domiciliar. A diferença entre a casa de parto e o hospital é que o hospital tem protocolos muito mais engessados do que os da casa de parto, e são protocolos que convergem muito mais para a cesariana do que para o parto normal. Na casa de parto, a gente tem um parto conduzido, acompanhado só por enfermeiras obstétricas, que são profissionais, enfermeiras obstétricas e obstetrizes, que são profissionais que estão formadas para atender a gestante na sua fisiologia, né, na evolução natural do seu corpo, acompanhar o processo fisiológico de parto e não intervir. No hospital, não. No hospital, na maioria das vezes, a gente tem o trabalho de parto, parto conduzido por médicos, que já têm uma formação mais intervencionista, que entendem que tudo no parto é problema, que vem o corpo da mulher como um corpo falho, que é passível sempre de intervenção para ajudar esse corpo a funcionar. A gente volta lá naquele começo da história, né? Foi por isso que as rotinas foram instituídas no parto, para a gente trazer para esse corpo falho uma salvação. E o hospital segue nesse modelo. O hospital segue achando que o corpo da mulher falha, que o parto é perigoso. E por isso que a rotina no hospital, o protocolo no hospital é muito mais engessado que na casa de parto. E essa questão do respeito à sua vontade de parir, o respeito ao seu tempo de parir, ao seu corpo, é muito desrespeitado, né? Não se... As mulheres seguem sendo colocadas todas numa mesma caixinha dentro do hospital. Na casa de parto, a gente tem um protocolo para nortear, mas pelo menos o atendimento é mais personalizado, mais individualizado, mais amoroso, mais acolhedor, né? As mulheres são conhecidas realmente pelo nome, pela sua história, tem um acompanhamento muito mais próximo. Então, de longe, entre parir em um hospital e parir numa casa de parto, se eu sou elegível para casa de parto, se a casa de parto me aceitou, bora para casa de parto, vou sem olhar para trás. Entre parir numa casa de parto e parir em casa, aí depende de tudo isso que eu falei. Eu vou pesando os prós e os contras. Eu consigo pagar uma equipe para me atender no parto domiciliar? Eu tenho um hospital de retaguarda próximo da minha casa para uma transferência? Eu me sinto segura no parto domiciliar? E aí eu vou pesando todos esses prós e contras e decido se realmente para mim é melhor a casa de parto ou a minha casa. Sim. E aí, eu queria saber, assim, para as mulheres que ainda estão confusas, né? Elas não sabem o que exatamente escolher, o que vai ser melhor para ela ou não, para o bebê, tem preocupações, né? Ainda não é muito claro os prós e os contras. Onde elas podem buscar relatos de mulheres que pariram em casa ou numa casa de parto? A casa de parto do Sapopemba, por exemplo, essa semana eu entrei no Facebook deles, que eles têm um Facebook que tem relatos de várias famílias que pariram lá. Eu entrei para pesquisar essa coisa do telefone que eu não estava encontrando, e aí acabei dando até umas olhadas nos relatos, tem bastante fotos das famílias, tem relatos. Quando eu fui lá conhecer a casa de parto do Sapopemba, eu lembro que tinha um mural. Tem um mural, assim, com várias cartinhas de agradecimento de várias famílias que pariram lá. Eu achei super bacana, super fofinho, assim, o carinho das famílias depois pelo atendimento que tiveram. Em grupos da internet a gente encontra muito relato, e a gente tem, quem está buscando o parto normal, um grupo super legal é o Cesárea Não Obrigada. Então, é um grupo no Facebook que chama Cesárea Não Obrigada. É um grupo que tem... Na última vez que eu vi, tinha mais de 5 mil membros, assim, do Brasil inteiro. E lá tem muitas parteiras que participam, enfermeiras obstetras, obstetrizes, tem doulas.
Muita gente que coloca material lá mesmo de qualidade para vocês lerem, de evidência científica, de por que uma intervenção, por que não intervenção. E a maioria das mulheres que participam depois, elas participam da lista ali do grupo, frequentam, né, ali, tiram as dúvidas, serve para empoderar, e aí depois elas vêm dar o relato de parto. E tem muita experiência lá depois de relato de várias maternidades. Então, coloca lá na lupa, relato de parto, casa de parto, de Sapopemba, relato de parto de Casa Ângela, relato de parto domiciliar. Em todas as casas de apoio, tipo a Comadre, a gente costuma ter rodas, né, encontros de gestante, onde tem relato de parto também. Então, no nosso blog tem relato de parto, no nosso Instagram, volta e meia, a gente posta relato de parto. A gente faz, quando tem os encontros presenciais, a gente convida casais para vir dar relato de parto no hospital, relato de parto domiciliar com transferência, todas as possibilidades. Eu acho que ler relatos traz bastante riqueza, assim, para a gente pensar sobre algumas coisas que às vezes a gente não refletiu ainda, né, e formando a nossa opinião sobre algumas coisas, mas também chega uma hora que é bom parar, assim. Não é bom ficar louca do relato, não, porque a gente começa a ficar muito espelhada nas experiências alheias, né? E a sua experiência vai ser diferente de todos os relatos que você já leu na vida. Pode ser que em alguns momentos do parto você se remeta a algum relato, né? Você fala assim, nossa, senti uma coisa agora que eu lembrei muito daquela pessoa que falou naquele relato. Os relatos, eles vêm, assim, na nossa mente, os vídeos de parto passam, né? As cenas, assim, mas você vai estar vivendo a sua experiência, e às vezes isso até prejudica, porque você idealiza uma coisa, porque você leu no relato, você assistiu um vídeo, e aí você ficou idealizando que aquilo acontecesse igual, né, ou parecido, enfim, e aí no seu momento não acontece. O Insta pausou. Nossa. Acabou o tempo do Instagram? Vamos voltar aqui. Vai. Peraí que meu story não quer compartilhar e minha tela travou. Tá. Ai, gente, que coisa. Agora foi. Meu celular travou a tela aqui na tela do story para compartilhar e não estava. Voltamos aqui no Insta, que ele derrubou a gente. Ali vai entrar só para a gente finalizar nosso. Nossa, eu tô com o nariz vermelho agora que eu tô vendo. Eu tava de máscara até agora e tava apertando meu nariz. Pronto. Oi, eu dei uma procurada aqui que eu não participava ainda desse grupo do Cesárea Não Obrigado, tem mais de 40 mil pessoas. Nossa, da última vez que eu vi tinha 5 mil. Eu falo dele sempre porque realmente tem muita informação. Eu entro pouco no Face hoje em dia, mas sempre que eu entro, eu vejo às vezes dou uma sapiada lá e tem muitos relatos. Tem muita informação sobre tudo que você quiser. Tipo, herpes na gestação. Bota lá na lupa que com certeza vai ter alguém que fez uma pergunta sobre herpes e sempre tem um monte de profissional que entra lá para falar sobre isso. Relatos de cesárea, de violência obstétrica, tem um monte de indicações legais, até indicação de profissionais. A mulher mora lá em Xiririca da Serra e não sabe se tem equipe lá que atende o parto. Coloca lá no Cesárea Não Obrigada. Alguém conhece algum médico na região que atende? Quem que é mais legal aqui da região para parto normal? Tem doulas nessa região? Sempre tem alguém que conhece alguém da região e que vai dar uma boa indicação para vocês. Então, eu recomendo bastante. Tem um outro que chama Parto Natural também, que é um grupo também do Face. Tem alguns grupos de gêmeos que eu participo também, Parindo Gêmeos, Parto Natural Gemelar. E aí dá para vocês irem também entrando nesses grupos, porque geralmente as moderadoras
são pessoas já da humanização, enfermeiras obstétricas, até médicas obstetras, que estão aí coordenando esse movimento de trazer informação de qualidade para as mulheres. Legal. Ah, legal. Eu não conhecia mesmo. Você já tinha falado, eu não tinha procurado, mas agora eu já solicitei minha participação aqui. Mas é É, isso. Agora minhas perguntas também já acabaram. Aqui, lá no Instagram acho que a gente respondeu todas também. tá ótimo, Então, então. é isso. Falamos de Amanhã locais de parto. estaremos de volta na nossa Amanhã estaremos live. de volta. Amanhã a gente fala de parto pélvico. Que Beleza? é? Que Bebê é? pélvico, na verdade, né? Não é parto pélvico que a gente vai falar. A gente vai falar, meu bebê tá sentado e agora? Né? Porque muita gente acaba procurando a gente porque o bebê sentou, enfim, no final da gestação, ou ainda tá sentado, não virou, o que que eu faço? Então, vamos falar um pouquinho aí do porquê que um bebê fica sentado, o que que eu posso fazer, até quando é normal ele ficar sentado, e se ele não virar, né? O que que a gente pode fazer para ajudar ele a virar também. Então, a gente fala de parto pélvico amanhã, de bebê sentado. Bebê sentado. É isso. Então tá bom, a gente divulga o horário da live. Hoje a gente não falou sobre o nosso grupo do Telegram. Não falamos do nosso grupo do Telegram. É o nosso canal do Telegram, que chama Bem Gestar, Parir e Maternar. É um canal que a gente criou lá no Telegram para postar informação diariamente para vocês também. Então, todo dia, depois que eu saio da live, eu posto alguma coisa do que a gente comentou aqui, para a gente ir ampliando também aí o conhecimento. Quando eu estou em parto, eu posto também, vou postando curiosidades ali do momento do trabalho de parto, para ir inteirando vocês, dou um spoilerzinho, mando uma fotinho de um pezinho de bebê, uma coisa bem fofa. E é legal porque é um grupo que vocês entram agora e vão ter acesso a tudo que eu coloquei desde que a gente começou a colocar, que já faz uns 20 dias. A gente tem colocado coisas diariamente, e aí vocês vão ter acesso lá a todas essas informações. Ontem a gente fez a live sobre violência obstétrica. Eu coloquei lá 3 vídeos que são interessantes para assistir, que trazem bastante clareza sobre violência obstétrica. Hoje eu vou colocar alguma coisa a mais lá sobre sobre local de parto para você. Canal de parto é ótimo. Sobre local de parto para vocês. E aí a gente vai sempre conversando por lá para vocês terem mais um local também para se informar. Então, para entrar, é só entrar no link na bio aqui no Insta da Comadre. Tem um linkzinho ali, Linktree. Clicou ali, vai entrar dentro desse link, tem lá a primeira coisa que tem lá em cima, canal Bem Gestar, Parir Maternar no Telegram, e aí vocês estão dentro para participar. Exatamente. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada para quem participou aqui no Instagram, no YouTube. Obrigada, gente. Boa E até noite, bom amanhã. descanso, Li. Obrigada. Para Boa você noite, também, pessoal do tá? YouTube. Até amanhã. Beijo.